Você não é um mero espectador aqui. Você não precisa da gente estar aqui em cima. Deus, Ele olha única e exclusivamente para a sua voz nesse momento. E o que Ele mais quer ouvir de você, independente da circunstância a qual você vive, independente da luta ou da alegria que você está vivendo, é que você declare todos os dias quem Ele é. Quem Ele é sobre a sua casa, quem Ele é sobre o seu trabalho, quem Ele é sobre os seus problemas. Porque todas essas coisas não são nada perto de quem Ele é. Quero te convidar do seu jeito, que você deixe o seu louvor ecoar dentro de você. Que você comece a declarar a Ele quem Ele é para você. O Deus de milagres, Ele é o Deus de promessas, Ele é isso tudo. Mas aquilo que você está passando neste momento, se Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da tua provisão. Se Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da tua cura. Se Ele é o Deus da alegria, Ele é o Deus da alegria. Ele é tudo isso. Ele não se limita apenas a isso, mas Ele é tudo isso. Então eu quero te convidar a levantar a sua voz no seu lugar. Comece a declarar a Ele palavras de amor. Declare a Ele quem Ele é para você: o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus da justiça, o Deus que é torre forte, o Deus que te convida para o descanso. Esse é o nosso Deus. E esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Jesus. E esse é quem tu és. 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 Deus de milagres. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas. Luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres. Mas meu Deus, Deus de milagres, caminho no deserto. Meu Deus, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre.
ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com a mão poderosa e o braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho o Faraó e os seus exércitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o povo no deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou da vida famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, o rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o Ogeg, o rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, a seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nossos abatimentos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, nós te louvamos. Você consegue dizer uma palavra de gratidão, Senhor? Agradeço, Senhor, pela sua cama. Você teve um travesseiro, você teve água corrente lá no seu chuveiro. Agradeço ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, por aquilo, Senhor, que tu tens feito a nós. Nós te agradecemos, Deus, nós te prestamos culto aqui essa noite, Senhor, para lembrar, Senhor, que sem ti nada, absolutamente nada podemos fazer. Tu és a videira, nós somos os ramos, Senhor. De ti, Senhor, sai todas as coisas. De ti sai a saúde, de ti sai a vida, de ti sai o ar que nós respiramos, de ti sai os sonhos, de ti sai os planos, de ti sai os projetos. De ti, Senhor, sai a vida sai de ti, o alimento, Senhor, a libertação, tudo sai de ti. Deus, nós te louvamos. Pai, como Davi, Senhor, abriu o culto aqui essa noite, Deus, mesmo que aquilo que nós clamamos a Ti não aconteça, nós te louvamos, porque Tu és Deus no deserto, Tu és Deus, Senhor, Tu és Deus, Senhor, no maná, Tu és Deus, Senhor, na rodoma de fogo, Tu és Deus na nuvem, Tu és Deus. Tu és Deus, Senhor, dentro, Senhor Jesus, das maiores tribulações que nós passamos, Tu continua sendo Deus. Que a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor, Pai, porque hoje, Senhor, nós estamos aqui te prestando culto e nós te colocamos no devido lugar das nossas vidas. Mais uma vez, Tu és o Senhor, Tu és o Deus, Tu és o Rei. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, Jesus. Glória a Jesus. Meu irmão, eu queria, nesse momento aqui, eu queria orar pela vida do Diego, que está ainda internado. Queria orar por, se você está aqui essa noite precisando de uma cura do Senhor especial. Tem alguém aqui precisando de cura hoje aqui, nesse lugar? Tem alguém aqui precisando da cura física? Tem aqui? Então eu vou pedir algo para você. Você pode vir aqui na frente? Vem aqui, irmão, vem todos aqui. Sei que Dona Hilda, vem cá, nós queremos orar por vocês. Vem, sai do seu lugar. Sei que hoje aqui precisa de um milagre. Em nome
nome de Jesus. Tem mais alguém aqui que precisa de milagre? Isso. Tem alguém na sua casa que precisa de milagre? Se tiver alguém, vem aqui. Queremos orar também por você. Por favor. Se você crê, você vem. Se não crê, você não vem. Sabe por quê? Porque o que move aqui é fé. Isso. Vem, sai do seu lugar, meu irmão. Esse é um ambiente de adoração ao Senhor. E aonde o Senhor está, meu irmão, o que pode acontecer? Glória a Deus. Você que está no seu lugar aí, se puder vir, os intercessores, os líderes, vem cá. Agarra aqui uns irmãos aqui. Vamos orar por eles. Meu irmão, estenda as suas mãos aí. Se você crê que Deus é Deus de milagre, nós cantamos aqui essa noite. Deus é o Deus de cura. Ele está aqui. Então, em nome de Jesus, ministra na vida dos nossos irmãos aqui. Ministra, meu irmão. Você que está sentado aí, libera a palavra. Libera a palavra, libera a palavra de cura nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te prestamos, Senhor, culto aqui essa noite. E Tu és o Rei, Tu és o Senhor. É a Tua palavra que diz, Senhor, que nós podemos orar por aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de milagres. É a Tua palavra que diz, Senhor, que Tu és Deus de cura. É a Tua palavra que diz, Senhor, que buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. É a Tua palavra que diz que Tu és Deus Jeová Rafá. É a Tua palavra que diz, Senhor, que orando, crendo, nós iremos receber. É a Tua palavra que diz que Tu és o Alfa, o Ômega. É a Tua palavra que diz, Senhor, que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nada nem ninguém, Senhor Jesus, chega aos Seus pés. É a Tua palavra que diz que a terra, Senhor, é o esteiro dos Teus pés. É a Tua palavra que diz, Senhor, que nós, orando, crendo, Deus, nós pedimos aqui essa noite, Senhor, tá em nome de Jesus todo câncer, nós aqui clamamos pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos o Deus de milagre. Naquele quarto, naquele lenço, Senhor. Deus, é no deserto que Tu se mostra. É no deserto que Tu se mostra de uma maneira especial. É no deserto que nós temos relacionamento contigo, onde nós não teríamos outro lugar. Então nós pedimos hoje, Deus, se mostra na vida do Diego como nunca antes se mostrou. Deus, cura o Diego por completo. Cura o físico dele, cura a mente dele, cura a alma dele, Senhor. Deus, faz tudo novo. A Tua palavra ensina lá em Atos, Senhor, que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava Jesus. Não era por conta de Pedro, era pela Tua presença que estava naquele lugar. Deus, cura o Diego, Jesus, cura o Diego. Cura os nossos irmãos aqui, nós pedimos, guarda. Deus, abençoa os nossos irmãos. Deus, traz a Tua cura, Tua cura, Tua cura, Tua cura, Senhor. Deus, nós pedimos cura nesse lugar. Não por nós, mas pelo Teu amor. Deus, cura essas vidas, Senhor. Cura todos que vieram aqui na frente. Todos que nós estamos aqui colocando em Tua presença. Todos. Deus, que a Tua glória seja manifestada. Deus, que a Tua glória seja manifestada. E que outras pessoas, Deus, eu te peço isso, em nome de Jesus, que outras pessoas, quando verem os milagres, a Tua glória sendo manifestada, outras pessoas se convertam, conheçam a Cristo, conheçam aquele que um dia vai voltar. Pai, em nome de Jesus, cremos no Deus de milagre. Cremos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom. Aleluia. Volte crendo, meu irmão, para o seu lugar.
Cremos de milagre. Cremos um Deus de milagre. Aleluia. Te convido essa noite. Você que vai ofertar, você que vai trazer sua oferta, seu dízimo diante do Senhor. Pega o envelope aí do seu lugar. Esse é o momento do culto. Eu brinco, isso é brincadeira, não é nada de teologia, não. Mas é o momento do culto, mais culto dos cultos, porque é o momento onde nós entregamos ao Senhor. Se for estudar o Velho Testamento, culto só era culto quando havia ali uma entrega. Procura lá, estuda sobre os altares. Todo altar tinha um sacrifício, e todo sacrifício era uma entrega. Culto ao Senhor, a gente entrega ao Senhor algo. Claro que não é dinheiro aqui apenas, enfim, você me entendeu. Mas esse é um momento aqui muito especial. É o momento onde nós, espiritualmente falando, se a gente pudesse ver o mundo espiritual, é o momento onde a gente coloca diante do Senhor todo o nosso sustento, e nós falamos ao Senhor: Senhor, está aqui a 10ª parte de tudo que o Senhor tem me dado. Agora me ajuda, me dê sabedoria para administrar o que é teu, todo o resto que fica, dos 90% que fica comigo, que é dele, tudo é dele. Meu irmão, tudo é dele. Você ganha R$1.000 por mês, vou te dizer, não são R$100 que é do Senhor, todos os R$1.000 são dele. Você ganha R$10.000 de salário, não são só os R$1.000 que é do Senhor, os R$10.000 são dele. Ele deixa a gente administrar com bons mordomos os 90% que fica. E quando a gente devolve ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado, espiritualmente falando, há uma guarda sobre nós. O Senhor nos dá sabedoria. Sabe por quê? Porque nós tememos ao Senhor, e quando a gente teme ao Senhor, Ele se agrada de nós. Provérbios fala isso. Então, coloque sua vida diante do Senhor, levante suas mãos aí com sua oferta. Você que vai dizimar essa noite. Esqueci o meu envelope. Obrigado. Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, as nossas ofertas, recebe, Senhor, os nossos dízimos, Senhor. Em primeiro lugar, como nós temos falado aqui desde o início, Senhor, desse culto, com gratidão. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo emprego, obrigado pelo sustento, obrigado pelo pouco e obrigado pelo muito. Obrigado. Nós aqui entregamos a Ti, Senhor, com temor e com alegria. Eu te peço, Senhor, guarda a igreja, guarda, Senhor, aqueles que ministram sobre as finanças do Teu reino. Nos dê sabedoria, graça, temor, ousadia. E abençoa-nos, Senhor, Pai, aqueles, Senhor, que são dizimistas desse lugar, ofertantes, com a Tua graça, com o Teu amor, Tua sabedoria, Jesus. Nos ajuda a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado. Nos dê, Senhor, sabedoria para administrar da melhor maneira possível. É isso que nós pedimos, te louvamos mais uma vez. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode trazer sua oferta em nome de Jesus. Amém? Quem concorda que Deus é bom, diga amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Jesus, glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Que louvor maravilhoso, abençoado. Hoje nós estamos aqui com a participação também da Laura,
e do Joshua, né? Lá da Holanda. Ela está de verde, cor maravilhosa, e o Joshua aqui tocando violino. Glória a Deus pela vida de vocês, viu, queridos? São os filhos da Taizinha e do Gideon. Se escreve Gideon. O Gideon é holandês. Acho que deu para perceber, né? Pelo nome. Aleluia. Apareceu propaganda aqui. Tentar apagar. Essas coisas acontecem. Deus é bom. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Por favor. Glória a Deus. Você que nos visita essa noite, você é bem-vindo aqui. Amém? Deus abençoe muito sua vida. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém desse lado? Aqui, seja bem-vindo, viu, querido? Deus abençoe muito sua vida. Tem mais alguém ali? Não? Aqui, desse lado aqui, ali também, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Glória a Deus. Depois, no final do culto, vocês deem um abraço, cumprimente os nossos visitantes. Amém? Glória a Deus. Cumprimente aqueles que estão vindo pela segunda, terceira vez também. Aleluia. Amados, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Queria orar. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado mais uma vez por tudo o que o Senhor já fez nesse lugar essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de louvor e adoração. Muito obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar, Pai. Como é importante, Senhor, sentir que o Senhor está conosco. Deus, que o Senhor tem nos abençoado. E mais uma vez eu quero pedir que cada um dos teus filhos saiam desse lugar essa noite abençoados, Pai. Que ninguém saia daqui como entrou. Peço que o Senhor, na tua infinita misericórdia, possa usar a minha vida agora, Senhor, nesse momento de ministração da palavra, para continuar falando comigo e falando com cada um dos teus queridos aqui. É o que eu te peço, Senhor, que essa palavra, como uma boa semente, possa frutificar em cada coração, possa falar conosco, possa mudar nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos. Ajuda-nos a amarmos tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, Senhor, a comermos a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, ou já sendo oferecido como uma oferta, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Você ama a vinda do Senhor? Amém. Glória a Deus. Então, amados, o Paulo é quem escreve essa carta para o seu discípulo Timóteo. E quando Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma pela segunda vez. Paulo já havia sido preso uma vez em Roma, e por motivos religiosos, perseguição, quando ele foi perseguido lá em Jerusalém e foi preso.
E Paulo depois sai da prisão, ele vai para Roma, ele prega o evangelho em Roma, acontecem muitos milagres no meio do caminho, e toda a guarda pretoriana é evangelizada. E depois, quando que Paulo sai dessa prisão, dessa primeira prisão, ele continua a sua obra missionária e apostólica. Agora, desta vez, segunda prisão em Roma, o motivo é político. No ano de 60, esse ano é aproximadamente o ano de 67, 68 depois de Cristo. No ano de 64 depois de Cristo, Nero era o imperador de Roma e considerado um dos piores imperadores, um homem cruel, um homem pervertido e louco também. Ele era louco. Naquele ano, no ano de 64, acontece um incêndio em Roma, um incêndio imenso. E Nero ficou diante de uma torre, tocando lira ou harpa, não me lembro direito, e ele ficou ali cantando versos de outra situação, de outro incêndio. Então, um louco. Eles dizem que ele fez isso. E esse incêndio, que provavelmente os historiadores dizem que foi Nero que mandou atear em própria Roma, esse incêndio, ele durou 7 noites. Você imagina um incêndio, 6 dias e 7 noites, destruindo tudo. Roma tinha 14 bairros, 10 bairros foram destruídos por causa do incêndio, né? Fazendo as contas, mais de 2/3 foi destruído. E o que o Nero fez? Como ele já provavelmente iriam descobrir que ele fez aquilo, ele pôs a culpa nos cristãos. Os 4 bairros que sobraram, 2 desses bairros tinham um grande número de cristãos já convertidos que moravam ali. E ele pôs a culpa nos cristãos. E aí, por causa disso, desencadeou uma perseguição imensa, uma das piores perseguições aos cristãos naquele tempo. Muitos deles morreram por causa disso. Eles eram mortos de diversas formas. Eles enrolavam pele e eram mortos ainda com crueldade, né? Porque eles eram jogados às feras, eles enrolavam pelos de animais, a pele de animal ao redor deles e jogavam eles para as feras nas arenas. E o povo assistia. Conta a história que naquele tempo faltou madeira na cidade de Roma, porque eles eram colocados em estacas, eram crucificados, eram besuntados, e à noite eles eram acesos e eles queimavam a noite inteira para iluminar a cidade de Roma. Então era muita crueldade. Então foi uma crueldade muito grande. E por Paulo ser considerado o líder dos cristãos, ele foi preso. No ano de 67 ele é preso, provavelmente na cidade de Troade, pelos soldados romanos, e é levado para Roma, é condenado à morte. E ele está nessa prisão nesse ano, escrevendo esta última carta ao discípulo Timóteo. E Paulo está aqui, e você lê esses versículos, você pode ler o livro de Timóteo inteiro, você vai ver que ele não está pedindo oração para sair da prisão. Ele já está certo de que o seu martírio está próximo, sua morte já está chegando. E quando ele está na prisão, Paulo faz uma avaliação da sua vida. Ele começa a falar, e esses 3 versículos ele faz uma avaliação sobre o que está acontecendo com ele. E um detalhe aqui importante é que se nós usássemos aqui as lentes da teologia da prosperidade, né? Você imagina, Paulo seria um fracasso. Seria assim algo terrível, né? Porque ele era o maior pregador do seu tempo e, podemos dizer, o maior pregador da história do Evangelho. O missionário, o maior apóstolo que já existiu. Um teólogo, plantador de igrejas da história, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Agora ele está velho, jogado numa masmorra, porque as prisões eram frias e úmidas, né? Pobre, sem roupas para o frio, porque se você lê a carta, você vê que ele pede, quando ele escreve para Timóteo, ele pede, olha, me traz a minha capa, por favor. Então, ele quer algo que o esquente. E esperando a morte. E aqui ele faz uma avaliação do seu passado,
do seu presente e do seu futuro, nesses 3 versículos. Em primeiro lugar, presta atenção. Paulo olhou para o passado com gratidão. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, bom combate. O combate era bom, né? Combati o bom combate, tranquilo, foi fácil, né? Paulo, ele era expert em armas de defesa pessoal, sabia todo tipo de luta, combatiu o bom combate. Não, o combate de Paulo não foi brincadeira. E todo cristão tem um bom combate também. Seja numa proporção menor, diferente, para aquilo que você pode suportar, mas todo cristão tem. E 2 Coríntios, capítulo 11, abra sua Bíblia aí. Sua Bíblia digital ou de papel. Segunda Coríntios, ela nos traz aqui uma lista do bom combate. 2 Coríntios 11. Eu não deixei marcado. Vamos lá. Versículo 23 a 29. Eu vou só ler esses versículos. Ok? Quando Paulo está falando da vida dele, das suas lutas, e ele desabafando também, e ele chega no 23 e diz assim: são ministros de Cristo? Falo fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Então Paulo fala aqui, você vê que ele é humano aqui. Paulo era um homem igual a qualquer um de nós. Sentia as mesmas dores, as mesmas aflições, né? E ele diz aqui: quem não se escandaliza, que eu também não me escandalizo. Paulo tinha lutas. O combate dele era um bom combate. E aí eu queria que você prestasse atenção, querido. Não há cristianismo sem lutas. Não há. Alguém está passando uma luta aqui? Né? Não tem cristianismo sem uma luta. Não tem isso. Não tem cristianismo sem tribulações. Não há cristianismo, presta atenção, sem vida de oração e leitura bíblica. Não existe isso. Uma vida que você se diz cristão e você não ora, você não lê a palavra de Deus. Não existe isso. Então tem luta, tem batalha, tem que ler a palavra, tem que orar. Paulo diz que completou a carreira e guardou a fé. Quando eu leio isso, eu penso que Jesus nos diz que nós devemos entrar. Ele completou a carreira, a caminhada dele, e guardou a sua fé. E eu penso aqui que Jesus, ele nos diz assim, que nós devemos entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Uma palavra de advertência para nós. E é Jesus que está dizendo. Jesus, ele não dava moleza, né? Jesus não facilitava. E Jesus é amor e misericórdia. Morreu por nós, por amor. Derramou o sangue precioso dele por nós. Foi falado aqui no último culto, na Santa Ceia, né?
tudo aquilo que a Santa Ceia representa, envolvido em amor, em misericórdia, em resgate, em restauração, em cura para as nossas vidas. Amém? E aqui a porta larga, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus está falando aqui para os cristãos, ou por aqueles que iriam ser igreja, está falando para os discípulos. Por isso que eu falo que é uma palavra de exortação para nós. E ele continua dizendo, como é estreita a porta e apertado o caminho. Eu estou dizendo isso porque Paulo aqui, a carreira de Paulo era um caminho que ele seguiu. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Mais uma palavra para nós refletirmos o que Jesus está dizendo. E o mundo, queridos, o mundo é a porta larga. Esse mundo que nós vivemos. Aqui é porta larga, né? Poderia aqui estender muito mais sobre porta larga, sobre sentimentos, sobre obras da carne, mas aqui, ideologia de gênero, porta larga. E mais um monte dos conceitos do mundo, né? Você viver uma vida de prostituição, sexo fora do casamento, porta larga. Não existe cristianismo fora da igreja, desigrejado, porta larga. Eu conheço só nessa igreja aqui 4 homens que as esposas não estão vindo mais na igreja. Não tem vontade de vir na igreja. Isso aqui para mim é porta larga. Toma cuidado. Está esperando o quê? Jesus voltar? Não existe cristianismo fora dos caminhos do Senhor. Não existe férias de ser cristão. Vou tirar férias. Você pode tirar férias, ficar um mês, viajar. A gente sai. Tem crente que viaja, sai da Holanda, vem para o Brasil e vem para a igreja. Tem cabimento isso? Sai de Teresina e vem para a igreja. Hoje não veio no culto, vamos ficar esperto, né? Onde será que ele está? Você está me ouvindo? Vem pregar na igreja. Outros vêm tocar. A gente vai lá para viajar, tira férias e assiste o culto. E dá aquele sentimento, eu queria estar lá. Queria estar lá, vendo o Teco pregar, com o pastor Alzimar aqui. E eu cantei a bola antes, a hora que ele vê o pastor Alzimar, ele vai tremer. E ele, o pastor Alzimar aqui, eu não sabia. Né? Mas deu tudo certo. Mas estava lá, eu estava assistindo de lá e falando, vou ver, vai ter a hora que ele vai falar, mas ali, a gente deu risada, assistindo o culto. Aí crente sai de férias e fica assistindo o culto. Por quê? Porque a gente ama Jesus. Amém? Você não tira férias dos caminhos de Deus. Você não tira férias do reino de Deus. Você lê a Bíblia, você ora. Isso é igreja. Não tem isso. Nossa carreira é o caminho apertado. É a porta estreita que conduz à vida eterna. É viver a palavra de Deus. É oração, é humildade, é mansidão, é perdão, integridade, trabalho, obediência, suportar as tribulações, viver em comunhão. Caminho estreito. Amém? Suportar as perseguições, as tribulações. É o que a Bíblia está dizendo. Então, Paulo sabia que o caminho não era fácil, mas ele foi firme. Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Em segundo lugar, Paulo olhou para o presente com tranquilidade, né? Ele olha para o presente e está tranquilo. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabe que vai morrer. Libação era um tipo de oferta de bebida que existia naquele tempo. E ele diz assim, eu já sou uma oferta. E Paulo aqui, ele sabe que vai morrer e não é Roma que vai tirar a sua vida. Os comentaristas bíblicos dizem que não foi, que Paulo já havia oferecido a vida dele a Deus. Eu já ofereci minha vida para o Senhor. O que vai acontecer não é porque Roma vai tirar a minha vida já não é mais minha, a minha vida é do Senhor. Amém? Ele serve a Deus. Então Paulo via a sua morte como uma oferta final a Deus. A oferta final para o Senhor. Glória a Deus. Paulo nos ensina que nós devemos viver para servir a Deus e não para sermos servidos por Ele.
nós servirmos ao Senhor. Fala para quem está do seu lado, nós servimos ao Senhor. Isso. Fala para a cadeira que está do seu lado. Nós servimos. Tem crente esperando de Deus aquilo que Ele não prometeu. Ah, Deus vai fazer, me dar riqueza. Ah, Deus não deve nada para ninguém. Deus ainda tem que fazer isso na minha vida. Deus não deve nada para você. Mais uma só, tá? Fala para quem está do seu lado, Deus não deve nada para você. Só mais uma, Vinícius, prometo, viu? Tá bom? Glória a Deus. Esperando o céu na terra, nessa vida, meu irmão, é nessa vida. Essa vida é o campo de decisão. Se você vai para o céu ou não. Isso sendo claro e curto. É aqui, é a tua vida. É o tempo de vida agora que você tem para fazer suas escolhas, viver com o Senhor. Amém? Então é aqui. Terceiro lugar, aí você vai para o céu em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Paulo olhou para o futuro com esperança. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então aqui é a gratidão do dever cumprido, associada à tranquilidade de saber que estava indo para a presença de Jesus. Então, ele é grato, Senhor, eu completei, eu fiz o que o Senhor queria, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Isso dava a Paulo a agradável expectativa do futuro, na presença de Deus. Ele estava tranquilo, eu vou estar na presença de Deus. Já vai passar, isso aqui vai acabar, vou ter o meu momento de martírio e eu vou estar com o Senhor. Ele tinha essa certeza da obra que ele tinha feito, e que não foi fácil. Quanta luta ele passou, as preocupações com a igreja. Paulo fundava uma igreja, gastava um tempo discipulando os irmãos, formava líderes, saía, depois ele tinha que voltar para resolver o problema de contenda, de desavença dentro da igreja. Essa era a vida, e Paulo fala que isso cansava ele. E acontecia isso só naquele tempo. Brincadeira. E aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Como você olha para o seu futuro com Deus? Agora você pensa aí, na sua vida. Pensa aí nos seus dias. Como é que você pensa no seu futuro? Você tem a tranquilidade e a certeza que Paulo tinha do dever cumprido? Você tem essa tranquilidade que você cumpriu o seu dever? Pensa nisso, né? Se sua vida terminar amanhã, você tem certeza que você irá estar diante de Deus? Você tem absoluta certeza, se eu morrer amanhã, se Jesus voltar para mim amanhã, eu vou estar com Cristo? Pense na sua vida, no seu dia a dia. Eu tenho que falar isso para que você pense nisso. O que você faz quando ninguém está vendo a sua vida, quando você está sozinho, o que você pensa, só Deus sabe. Certo? Todo mundo aqui, irmãos. Então nós temos que pensar nisso. Tem certeza, como Paulo tinha? O que eu penso aqui é que Paulo está terminando bem. Apesar de estar pobre, numa masmorra, ele está terminando bem, ele sabe para onde ele vai. Ele cumpriu o dever. Se você pensar, como eu falei, não, tem que terminar bem, tem que terminar milionário. Se você pensar assim, ele terminou mal, mas para Deus ele está terminando bem. Para aquilo que nós vivemos como cristãos, Paulo, fiel, uma vida reta, uma vida em santidade, ele está terminando bem com o Senhor. E acontecendo com ele o que estava escrito na palavra, o que está escrito, tribulações. Porque era um tempo de muita perseguição, que tem aumentado nos dias de hoje. E em muitos lugares do mundo a perseguição é assim. Se você não segue, se você tem Instagram, então siga
conteúdos bons. Vai seguir o Portas Abertas. Segue o Portas Abertas, Missão Portas Abertas do irmão que veio aqui. Essa semana veio uma notícia lá. É imposto agora para as igrejas cristãs da China que se tenha conteúdo comunista dentro delas. Perseguição. Mãe e filho no país de não sei o qual, por se tornarem cristãos, foram expulsos de casa. Mãe e filho, na rua, porque se tornaram cristãos. Então, muitos países do Oriente Médio, a perseguição é muito forte ali. Podia falar uma noite disso aqui. Paulo está terminando bem. Paulo teve um encontro com Cristo e a partir deste dia sua vida mudou. Assim como a sua. Amém? O dia que você teve encontro com Jesus. Mudou. Sofreu, cumpriu o seu chamado, mas se ele tivesse se afastado do Evangelho, se guardasse mágoas dos que lhe causaram dor, se tivesse se rebelado, se tivesse dado vazão para a sua carne, ele não terminaria bem. Ele não ia terminar bem. Começou bem e terminou mal. Mas não foi isso que aconteceu com ele. Mais uma vez, se amanhã Jesus voltar para você, você tem tranquilidade de ter combatido o bom combate. Você tem certeza que irá terminar bem. Se Jesus voltar hoje, terminei bem. Estou bem com o Senhor, estou firme. O mesmo capítulo de Mateus 7, em que Jesus fala sobre a porta larga e a porta estreita, ele chama a atenção dos discípulos para uma situação ainda muito séria. Mateus 7, 21 a 23. Ali na minha Bíblia, aparece ali como princípio das dores. Quando Jesus começa a falar sobre o fim para os discípulos. Não, aqui ainda não é o princípio das dores. Aqui é Mateus 7, 21 a 23, onde Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mais uma advertência séria para nós. Porque você vê aqui o que esse pessoal tem certeza que vai estar com Cristo. Jesus está falando de gente que vive na igreja. E ele fala assim: nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade, que andam em pecado. Assim como a advertência sobre a porta larga é para nós, os cristãos, essa advertência de Jesus é claramente voltada para quem está na igreja, mas não segue a palavra de Deus. Está na igreja, mas não segue a palavra de Deus. E é o que tem acontecido hoje. Posso tudo, posso dizer Senhor, Senhor e viver satisfazendo a minha carne. Posso encher a cara, posso fazer sexo fora do casamento com quem quiser, homem ou mulher, posso ir em qualquer ambiente, cantar músicas que são contrárias à palavra de Deus e tudo bem. Posso até participar de carnaval. Posso ir até pular carnaval. E dizer que eu sou cristão. E dizer Senhor, Senhor. Isso é porta larga. Isso aqui não é porta estreita. Por isso que Jesus fala, porta estreita. São poucos que encontram. A porta larga são muitos que entram por ela. É o relativismo dos dias de hoje. Eu posso tudo, posso viver qualquer coisa e dizer que eu sou cristão. Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu era lá na empresa que eu já falei, Ropeva Materiais de Construção, eu me converti, mas assim, eu me converti assim. Eu fui no acampamento, aceitei Jesus, mas eu não tive aquele momento de... A mudança de vida veio depois. Aquele baque assim de falar, opa, eu preciso ter um compromisso sério com Cristo, não foi de uma hora para outra. Foi depois. Mas eu me lembro que eu estava na empresa, e naquele mesmo tempo, eu até falava com muita... Eu tinha 17 anos, muito ingênuo, eu já gostava de ir na igreja, gostava de estar no meio do pessoal da igreja, mas eu ainda estava meio encantado. E sem ainda entender que
Ser cristão é uma vida de retidão, uma vida de santidade. E aí eu lembro, eu até fazia o seguinte comentário, só para vocês verem como eu ainda estava com muita falta de entendimento. Vocês vejam, eu falava para os meus amigos, eu estou indo na igreja agora, e eu nem precisei mudar de vida. Eu falava assim para o pessoal. Eu nem precisei mudar nada, sou a mesma pessoa. E eu me lembro que lá tinha o gerente de compras. O gerente de compras, ele era o cara das saídas com o pessoal. Então, aquele cara que saía toda sexta-feira, eles saíam para beber, encher a cara, se prostituir. E ele conta isso, que ele teve vezes que ele saiu, ele só lembra de depois da noitada, ele vomitar, desmaiar, de tão bêbado, e acordar no dia seguinte, na rua, e ir para casa. E ele contava esse testemunho para mim, porque ele se converteu. O cara tinha um testemunho. E lá na empresa, ele era perseguido, ele era zombado, e o cara pregava o evangelho. E eu me lembro assim que ele vinha na minha mesa e falou, você está indo na igreja agora? Eu falava, estou indo. Ah, que legal, que igreja que é? Eu falava, eu estou indo, me converti, estou indo na tal igreja. Puxa, que bom, isso aí, fica firme. E ele vinha, eu sentia dele um amor, um entendimento da minha simplicidade, da minha falta de conhecimento, de alguém que já estava vivendo o bom combate. Eu não estava vivendo bom combate, coisa nenhuma, eu estava achando tudo muito bom. Mas nada de bom combate. Eu não sentia nem um pouco bom combate. Mas eu me lembro desse testemunho desse homem, nunca mais o vi. Me lembro do que faziam com ele, e o cara firme, posicionado, família feliz, os filhos, porque o papai se converteu. Era um homem de Deus agora. Um homem que era fiel à sua esposa, que voltava para casa, que gastava tempo com os filhos. Transformação de vida. Amém? Nenhum fanatismo. Simplesmente, e essa é a verdadeira felicidade, pelo que eu posso entender. Então, amados, ontem eu li uma frase no Instagram, que dizem ser do evangelista Billy Graham. Caiu assim, eu falei, puxa. Sucesso não é ser conhecido. Sucesso é ouvir Jesus dizer no fim, eu te conheço. Amém? Eu te conheço. E não ouvir disso, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero chegar no céu e Jesus falar, eu te conheço. Glória a Deus. Continuando aqui, Hebreus 12, de 1 a 2, está escrito assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos, corrida, completar a carreira. Essa é a nossa vida com Cristo. Está tudo ligado. Esse é o nosso dia a dia. Amém? A vida, esse corramos daqui que em Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo, é a vida que você está levando, é o seu dia a dia. Assim como Paulo diz, completei a carreira, a vida que ele teve. A corrida que nos está proposta. Você não vai ficar correndo 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. É a tua vida, como se fosse uma maratona. Uma corrida longa. É o nosso dia a dia, diante das escolhas que fazemos todos os dias. Todo dia você vai fazer escolha. E nós devemos correr como? Com perseverança. Corremos com perseverança. No grego, perseverança é, a palavra no grego para perseverança é upomone, com H. E ela significa a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então a nossa corrida tem que ser com perseverança, sem se desviar, suportando o que tiver que suportar. Amém? Sem desvio.
Por quê? Porque sem esforço não há perseverança. Essa é a tua parte. Você vai se esforçar. Sem esforço, meu irmão, não tem perseverança. Sem renúncia, não há perseverança. Sem perseverança, você não alcança nada na sua vida. Sem determinação, não há perseverança. E como também? Ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus. Olhando para Jesus. Aí você leva na tua carteira, ou atrás do seu celular, uma foto de Jesus. E aí você fica olhando para a foto dele o tempo todo. Certo? Não, para que isso? Você pode pôr a imagem no celular. Aí você bate no celular e aí você vê a imagem. Para que ficar com imagem, né? É isso? Tendo os olhos fitos em Jesus. Como é que eu tenho os olhos fixos em Jesus? É a escolha de orar. Minhas escolhas todo dia. Minha escolha é de orar. Meu tempo com Cristo. É a escolha de ler a palavra de Deus. Eu vou aprender, vou comer a palavra de Deus. Que ela opera transformação. Ela traz fé para mim. Ela me ajuda a ter fé. Amém? A fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Ela me enche de fé. Ela renova o meu ânimo. É a escolha de vir à igreja. É a escolha de fugir do pecado. Trazer meus filhos à casa de Deus. Ensiná-los a amar e adorar a Deus. É a escolha de ter comunhão. Amém, queridos? Porta estreita. É buscar o Senhor, não porta larga. Por que José do Egito, ele terminou bem? José do Egito começou bem. Começou bem José do Egito. Ele aprendeu com seu pai Jacó. Todos os filhos de Jacó aprenderam o mesmo que José aprendeu. Só que os filhos de Jacó, eles eram terríveis, eram mentirosos, davam trabalho, né? Mas o José era diferente. Ele aprendeu a amar a Deus, ele aprendeu a viver retamente. Então o comportamento de José incomodava os irmãos dele. Porque por ele ser correto, o pai dele confiava nele e punha ele para fiscalizar os irmãos. Então Jacó sabia que os seus irmãos precisavam de fiscalização, de ser vigiados, e isso deixava eles com raiva. Então o que eles fizeram? Né? Eles simplesmente tramaram de matar José. Se está aqui, está claro porque que os caras não eram flor que se cheire. Vamos matar o nosso irmão. Você já pensou isso? Né? A Inês contou para a mamãe que o Nando e o Felipe foram lá se pendurar no caminhão, quando o caminhão do gás estava passando. Eu vou matar ela, porque ela fez isso. Isso aconteceu comigo. O caminhão lá de Santo André, o caminhão do gás passando, os meninos foram, eu me pendurei, saía pendurando assim. A minha irmã mais nova correu para o meu pai e contou. Foi lá, correndo. Quando eu vi ela indo, eu fui atrás. Ela entrou, chegou primeiro, já tinha contado. Eu já entrei dizendo assim, é mentira. É mentira, meu pai falou. Abre a mão. Eu abri a mão assim, as marcas assim da mão, né? Você se pendura, as marcas. Era sábado de manhã. Você é louco, menino? Você nunca mais vai fazer isso. Esse final de semana em casa. Você não vai ser na rua. Todo o meu plano de ir na rua, brincar, Santo André, eu jogava bola, empinava pipa, rodava peão, tudo na rua. Aquela infância maravilhosa, que você ficava na rua o dia inteiro. Chegava em casa, né, tomava um banho, comia e dormia, de tão cansado. Tudo proibido, não pude fazer nada. Nunca mais eu me pendurei no caminhão de gás. Meu pai foi mal, né? Não, meu pai foi bom, que tem que disciplinar os filhos. Por amor, me corrigiu. Se fosse a minha mãe, eu tinha apanhado também. E amo a minha mãe. Deve estar me ouvindo. Glória a Deus. Não tenho nenhum trauma, porque minha mãe me batia. Porque ela tinha uma mira com chinelo espetacular. Não tenho trauma nenhum por causa disso. Não tenho, pelo contrário, me curou a minha vida. Então, queridos, José do Egito, os irmãos tentaram matá-lo. E aí, prenderam ele. O mais velho não deixou matá-lo, pelo menos um. Quando ele voltou, ele saiu, quando voltou, os irmãos tinham vendido ele.
Então José do Egito tinha tudo para não terminar bem. Ele tinha tudo para se rebelar, para se revoltar, para se prostituir, para falar, eu vou cair na gandaia, eu vou viver a minha vida. Por quê? Porque era inteligente e Deus abençoava ele. Mas porque ele também servia o Senhor. E aí foi preso, foi levado, foi vendido lá para os egípcios, na casa do Potifar. Na casa do Potifar ele foi seduzido pela mulher do Potifar, ele ficou firme. Ele na sua juventude, no momento em que os hormônios estão saltando, que hormônio, eu já falei aqui umas 3 vezes, hormônio não se converte, não aceita Jesus, os hormônios. Então, esse menino, esse jovem, ficou firme. Aí, por causa disso, ele foi acusado injustamente de ter assediado a mulher do Potifar, quando na verdade ela o assediou, e ele foi preso, foi para a cadeia. Ficou na cadeia preso, injustiçado. Tudo isso na vida de um homem. Lá na cadeia, ele prosperou, colocaram ele como chefe de tudo, dentro da cadeia. Ele tinha lá uma área que ele não podia sair, ele não podia ir para a rua, ficava ali. As companhias deles eram quem? Os presos, os bandidos do Egito, eram os amigos dele. E ali ele fez amizade com 2, revelou o que Deus iria fazer na vida deles e acabou sendo esquecido mais 2 anos. Então, além de tudo isso, esquecido, né? Tentaram matar, vendido, traído, lançaram ele longe do pai dele, que ele amava, durante anos. Ele devia ter uns 16, 17, ficou até os 33 no Egito, longe do pai, sem saber se o pai estava vivo, o pai achando que ele tinha morrido. E ele terminou bem. Por quê? Porque ele perseverou. Jesus ainda não havia nascido, mas ele certamente já olhava para o Jesus lá na frente, porque ele olhava para Deus. Ele tinha temor no coração. Ele aprendeu a temer a Deus. Amém? Terminou bem. Depois, quando se tornou o governador do Egito, ele trouxe solução para o mundo, através do Egito, para o mundo inteiro, porque ia faltar comida. Ele trouxe uma solução que salvou milhares de pessoas. E quando se encontrou com os irmãos dele, ele fez o quê? Falou, agora, mandou matar os irmãos, certo? Prendeu os irmãos, matou os irmãos, os caras mereciam isso. Ele perdoou os irmãos. Ele chorou, perdoou e ainda falou para os irmãos, venham aqui, vocês não entendem nada, era a vontade de Deus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que eu salvasse as vidas. Ele tinha esse entendimento de que tudo que ele sofreu tinha um plano, tinha um propósito. Ele combateu o bom combate. Amém? José é exemplo de quem tinha tudo para se desviar dos caminhos do Senhor, se rebelar contra Deus, mas ele preferiu perseverar e terminar bem. Glória a Deus. Esse poderia, de uma certa forma, a gente usar, combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Tremendo, né? Quando a gente encontrar José do Egito lá no céu. É importante começar bem, mais importante ainda é terminar bem. Eu acho que foi o Dr. Jonatas que disse isso, porque eu escrevi isso no dia 3/7 no meu celular, quando eu tenho lá uma mensagem que ele estava falando. E ele falava dessa preocupação. E nós devemos colocar isso na nossa vida, na nossa carreira cristã. Amém, queridos? Quantos começaram com Cristo, se converteram, deram testemunho e hoje estão longe de Jesus? E se não houver uma mudança de rota nas suas vidas, eles vão terminar mal, não vão terminar bem. Quantos ouviram o Evangelho, tiveram uma experiência, caminharam com o Senhor durante um tempo e depois se desviaram? Quantos? A gente conhece, não preciso falar, vocês sabem. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós também. Amém? Glória a Jesus. Gálatas 5, 7-9 diz assim: vós corrieis bem. Paulo está falando com os Gálatas, escrevendo uma carta a eles, exortando eles, repreendendo eles por uma situação que ele ficou sabendo. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quando Paulo fala corrieis bem, está falando de novo da corrida, da carreira, da vida deles. Vocês estavam vivendo corretamente.
quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade do Evangelho? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, não é Jesus. Um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, influência de fora na vida do pessoal dos Gálatas estava tirando eles do caminho do Senhor. Eles já não estavam mais obedecendo à verdade. Estavam acreditando, estavam entrando de novo numa vida que Paulo tinha dito que eles não deveriam entrar. Paulo estava repreendendo eles. Paulo repreendeu os Gálatas que haviam começado bem e estavam deixando de obedecer à verdade do Evangelho por influência de judeus convertidos, que os estavam ensinando que não deveriam deixar a lei. Volta de novo para a lei. E mais um monte de coisas que eles deveriam fazer e que eles não deveriam mais viver pela fé em Jesus. E o que pode persuadir ou influenciar alguém a deixar de obedecer à verdade? Nos dias de hoje, as más amizades, né? As más conversações, a falta de oração, falta de comunhão. Por isso que eu falo, não há cristianismo sem oração. Não há cristianismo sem leitura da palavra. Você para de orar. Você para de ler a palavra de Deus. Você desanima. É o teu alimento. A falta de comunhão, a falta de estar no ambiente cristão, onde um fortalece o outro, porque a palavra de Deus diz que os irmãos devem uns fortalecer os outros. As redes sociais. Rede social hoje em dia. Por isso, pai, fique esperto. Antigamente, o pessoal dizia, né? Não, quarto do meu filho, em casa só tem uma TV. Quarto dos filhos não pode ter TV. Não vai ter TV, acabou. Depois começou os computadores. Não, no quarto dos meninos não tem computador. Não, tem que ficar na sala. Tem que ficar tudo aqui, ó. Ninguém vê nada escondido. Agora tem o celular. O pessoal leva o celular para o banheiro. O pessoal tem o celular em qualquer lugar. Procura ver o que os seus filhos estão vendo. Porque o diabo não descansa. O diabo não vai descansar. Ele quer os seus filhos fora da igreja. Eles querem que os seus filhos aprendam a relativizar tudo. Aprendam a dizer que são crentes, mas não viver o que está na palavra de Deus. Se ele tenta isso com você, imagina com seus filhos. Porque isso com seus filhos não é só o celular, é na escola muitas vezes, é na faculdade. Para quem estuda aqui nas faculdades sabe o que eu estou dizendo. Você tem uma batalha ali completa, né? Um ataque terrível ao que é palavra de Deus, evangelho, verdade absoluta, conceitos errados, drogas, vícios, ideologia de gênero, prostituição. E tudo isso é uma luta. Então eles precisam da tua oração. Então hoje ensina eles a buscarem ao Senhor. Amém? Porque pela fé a palavra de Deus nos diz que ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele for velho não se desviará dele. Aleluia. A sua carne pode te tirar dos caminhos do Senhor. A nossa luta com a carne não acaba. Como eu disse, hormônios não se convertem, a carne também não se converte. Sua carne vai lutar contra você, né? E nós voltamos novamente na questão de você fixar os olhos em Jesus. Você fixa os olhos em Cristo, tendo comunhão com Cristo, tendo tempo com Jesus. Amém? Tempo de igreja, tempo de vida, tempo de evangelho, tempo de oração, tempo de palavra. Isso faz diferença, porque se não fizesse diferença, ou se não faz diferença, irmãos, estamos perdendo o nosso tempo aqui. Podíamos estar na praia, nos divertindo, né? Vendo o jogo do Corinthians. Não, desculpa, aí é sofrer, né? Misericórdia. Então Paulo estava aqui corrigindo a rota deles, o caminho. Eles saíram fora dessa carreira, fora do caminho. Paulo foi corrigir, falar: Gálatas, voltem de novo. O que vocês estão fazendo de errado? Volta de novo a andar no caminho do Senhor.
Paulo chega a dizer nos versos anteriores de que eles estavam se desligando de Cristo e decaindo da graça. Versículos fortes, né? Está lá, escrito no livro de Gálatas. Vocês estão abandonando o Senhor Jesus. E tem muito crente que durante essa vida, não fala que abandonou, mas na prática abandonou. Muitos, na prática não tem mais, faltou, acabou o temor. A palavra de Deus conta a história do rei Saul, é mais um exemplo para nós. Rei Saul, ele começou muito bem, mas muito bem mesmo, humilde, foi escolhido por Deus para ser rei, primeiro rei de Israel. E ele era humilde, ele foi humilde, ele falou: quem sou eu? A minha tribo é a menor tribo, a minha família é a menor família, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ele foi se diminuindo, dizendo: quem sou eu para ser rei de Israel? Quem sou eu? E Deus escolheu ele. Tinha coisa boa na vida de Saul. Começou muito bem. E começou tendo vitórias, com coragem, com fidelidade a Deus, com determinação. E aí o Samuel lhe deu uma ordem. Ele resolveu fazer do jeito dele. E Samuel chamou a atenção dele. Ele continuou. Até que Deus falou para ele, através de Samuel: hoje você perdeu o teu reino. Você não vai ser mais... Deus já está procurando um outro homem que seja melhor que você. Saul começou bem, terminou mal. Porque ele continuou, ele poderia ainda ter se arrependido, poderia ter se voltado para Deus. Ele foi indo de mal a pior, tentando matar Davi, e depois, quando ele termina a vida, consultando as feiticeiras. Quando Saul começou seu ministério, ele exterminou quase todas as feiticeiras de Israel. Sobrou uma. Aqui sobrou, no fim da vida, quando ele já estava longe dos caminhos de Deus, ele foi se consultar com ela. E no dia seguinte ele morreu. Ele e os filhos. Começou bem, terminou mal. O rei Uzias, em 2 Crônicas 26, ele se tornou um dos maiores reis de Israel. E ele começou bem, começou servindo ao Senhor. E o reino dele prosperou tanto, você lê lá em 2 Crônicas 26, que houve um progresso econômico na nação, um progresso bélico. Ele formou um exército enorme no seu tempo. Se criaram armas de guerras. Então o exército de Israel se tornou invencível. O exército de Judá se tornou invencível. E a fama dele se espalhou. Assim, de uma forma, foi muito longe. Ficou muito famoso. Mas chegou um momento que ele entrou no templo do Senhor. E quando ele entra no templo do Senhor, ele vai fazer algo que ele não deveria fazer, que era só função dos sacerdotes da tribo de Levi, os filhos de Arão, e ele vai oferecer incenso, e ele não poderia, mas como ele já tinha se ensoberbecido, quando ele foi repreendido, ele ficou indignado. E essa indignação vem do quê? Uma pessoa cheia de si, quem vocês pensam que são para me repreender? Quem são vocês para repreender o rei? E os sacerdotes ficaram firmes ali e falaram: você está em pecado, toma cuidado. E resistiram a ele. E ele ficou leproso, porque ele se indignou e não iria deixar de fazer o que ele estava fazendo. E Deus pôs ele no lugar dele. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Eu queria falar só sobre, quando eu falei sobre Jesus ainda, quando ele fala dos princípios das dores, ele diz lá em Mateus 24, versículo 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ainda bem que a gente não tem visto isso acontecer nos dias de hoje, né? Certo?
Acontece nas outras igrejas, não aqui. Essa piada não encaixou, né? Tudo isso está acontecendo hoje, queridos. Terremoto, fome, pestes, pandemia, né? Guerra, nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso já está acontecendo. E no verso 13 ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Então, amados, devemos perseverar. Como eu falei aqui, perseverança na nossa caminhada. E agora, só para lembrar o que eu falei durante essa pregação, uma pergunta que eu disse para vocês: como você olha para o seu futuro com Deus? Você tem a tranquilidade e a certeza do dever cumprido? Se amanhã Jesus voltar para você, você tem tranquilidade de ter combatido o bom combate? Você tem certeza que irá terminar bem? Mateus 7:21, que eu li: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Há 2 caminhos ou 2 portas. Muitos entram pela porta larga, que leva à perdição, e poucos entram pela porta estreita, que leva à vida. E Hebreus 12, Paulo nos diz que devemos correr a corrida que nos está proposta com perseverança e olhando fixamente para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Isso, obrigado, Inês. Então, amados, pensem em tudo isso. É para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos dias. Paulo repreende os Gálatas, dizendo a eles que corriam bem, mas algo os estava impedindo de continuar obedecendo à verdade. Uma influência, uma instrução errada, um engano, algo que agradou a eles. E na nossa vida essa situação pode acontecer. Se já não aconteceu, e se você não corrigir a rota da sua caminhada, você pode terminar mal. Você pode terminar mal. Pode ser por falta de perseverança, porque sem perseverança, como eu já disse, não se alcança nada. Fidelidade, suportando todo tipo de aflição, não se deixando enganar por qualquer situação. Pode ser por falta de temor a Deus. Amados, precisamos pedir a Deus a nos ensinar de novo a ter temor do Senhor. Precisamos orar. Precisamos orar sempre. Senhor, me ajuda a viver uma vida de... Não é temor de ter medo, é o temor. O temor, para ficar claro para você, é o temor que você tinha quando você era pequeno do seu pai. Você temia o seu pai. Teu pai que te educava, te disciplinava, mas você sabia que o teu pai te amava. Você podia a qualquer hora falar com o teu pai. Você tinha acesso a ele. Não é verdade? Teu pai ou tua mãe. Esse temor, o temor de respeitar. Eu temia o meu pai. Meu pai só olhava. Já sabia que eu ia levar uma bronca. Ou só olhava, só o olhar dele já me fazia corrigir a minha rota. O que eu ia fazer de errado eu já não fazia. Ou de lembrar o que poderia acontecer eu já não fazia. De ficar de castigo. Porque ele não me batia. Mas eu tinha mais temor dele do que da minha mãe que me batia. E eu precisava apanhar. Eu e meu irmão gêmeo eram 2, dose dupla. Misericórdia. Né? Coitada da Deise, eram 3. Mas a Inês era melhorzinha, né? Também não, né? Também precisava, tá? Então é isso. Mas, queridos, então nós precisamos corrigir a rota. Falar: Deus, hoje, né? Me ajuda, Senhor, me ensina a temer a Deus. O Deus que você teme e que você ama. O Deus que você teme e sabe que te ama, que cuida, que enviou o seu filho para morrer por você.
Esse temor de Deus, de antes de fazer algo errado, você pensar, Deus está vendo. Porque você pode estar sozinho fisicamente, mas Deus está com você. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, neste mundo, olhando para os maus e para os bons, olhando para a atitude de todos, amém? Precisamos pedir a Deus, a temê-lo, né? Corretamente, sem relativismo, sem mundanismo, sem achar que nunca teremos que prestar contas de nossa vida. Um dia nós vamos todos prestar conta da nossa vida para Deus, todo mundo, glória a Deus. O que pode ser que te tira da rota? A preguiça, não sei, preguiça de ler, de orar, de vir à igreja, né? Pode ser um monte de coisas. Tá me ouvindo aí? Então, a nossa oração, Senhor, me ajuda a terminar bem. Me ajuda, Senhor, a completar a carreira. Me ajuda, Senhor, a combater o bom combate. Me ajuda, Senhor, a guardar a fé. Eu não vou falar tudo de novo que é bom combate. Você já entendeu? É o dia a dia, é a sua vida com Deus. Me ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, a correr a minha vida, a minha caminhada com perseverança, com os olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Aleluia. Então não devemos brincar. Amém, queridos? Devemos voltar para o Senhor. Ou devemos começar bem hoje. Você tem a chance de hoje, se você nunca começou, você tem a chance de começar bem hoje. Entregar sua vida para Cristo. Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento. Vamos orar. Todos de olhos fechados. Se tem alguém essa noite aqui que quer entregar a vida para Jesus, no seu lugar, levanta a sua mão. Ou se tem alguém online que quer entregar a vida para Jesus aí na sua casa, onde você estiver, levanta a mão e ora nesse momento. Eu quero fazer uma oração para você que está aí e quer entregar sua vida para Jesus, quer começar bem hoje. Amém? Quer entrar nessa caminhada. Tenha fé, tenha coragem para andar nos caminhos do Senhor. Tenha certeza de que Ele te ama. Então repita essa oração comigo. Senhor Jesus, essa noite eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu te reconheço como único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e me ajuda a correr, a estar nessa corrida que é a minha vida, combatendo o bom combate, guardando a fé, sendo fiel a Ti. Eu oro em Teu nome, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Agora eu queria orar por todos aqui. Amém. Feche os seus olhos e pensa na sua vida. Pensa na sua vida, no seu dia a dia, como eu fiz aqui algumas perguntas que é você que vai refletir e tomar uma decisão. Amém, queridos? Você tem 48 horas para tomar uma decisão de mudar de vida. Fala, não, chega. Eu vou caminhar com um coração reto. Eu vou mudar de vida. Eu vou confessar os meus pecados. Eu quero andar com Jesus. Eu quero ver a bênção do Senhor na minha casa. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido. Senhor, fala isso para Deus essa noite. Fala, Senhor, eu reconheço, aí onde você está, fala para Deus, Senhor, eu reconheço que eu não tenho corrido bem, Senhor. Eu reconheço, Deus amado, que eu não tenho combatido o bom combate como eu deveria. Eu tenho sido falho. Eu não tenho temido a Deus como eu deveria temer. Eu tenho vivido uma vida, Senhor, como se eu nunca tivesse que um dia prestar contas a Ti, como se um dia, eu vou estar na Tua presença, achando que isso, Senhor, vai demorar, Senhor, décadas e décadas. Então fala para Deus no seu lugar e pede perdão para o Senhor, nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor está neste lugar, ouvindo as nossas orações, ouvindo as orações de cada um dos Teus filhos aqui. Deus querido, e essa noite, Senhor, eu creio que o Teu Espírito Santo está aqui nos exortando, nos repreendendo.
Senhor, nos lembrando, Deus amado, que aquilo que Jesus disse que seria o princípio das dores, Senhor, são coisas que já estão acontecendo nesse mundo. O mundo já está, Senhor Deus amado, Senhor, sendo abalado com guerras, com fomes, com terremotos, com pestes, com nação contra nação, Deus, com conflitos em todos os lugares, Senhor, com uma perseguição àquilo que é correto, que é justo, que é verdadeiro. Deus, nós temos visto dia a dia a injustiça crescendo, o mal aumentando, Senhor, os enganos aumentando, a perversão e a imoralidade sexual aumentando a cada dia, Deus. Então, Pai, temos visto que o Senhor está voltando. Então eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a tomarmos um rumo correto, a corrigirmos a rota. Deus, em nome de Jesus Cristo, corrige a nossa rota, corrige a nossa caminhada. Corrige, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus amado, Pai, para que voltemos a seguir a verdade do Evangelho com perseverança, com seriedade, Senhor, vivendo um Evangelho verdadeiro, cristianismo verdadeiro, Deus amado, de comunhão, de leitura da palavra, de oração, de reverência a Deus, Senhor Deus, Pai querido, de uma mudança verdadeira de vida, Senhor, de uma vida de santidade, Senhor, Deus, de uma vida de busca ao Senhor, Deus, uma vida de temor ao Senhor, sabendo que esse Deus que nós tememos nos ama, Senhor, que a tua misericórdia dura para sempre, Senhor, de que a tua mão está estendida para todo aquele que se volta para Ti, Deus. Por isso nós pedimos, Pai, essa noite, faz isso em cada coração, Senhor, desperta o verdadeiro temor, em nome de Jesus, desperta a busca, a fome de Ti, Senhor, a fome da Tua palavra, a fome do Senhor, que nos alimenta todos os dias. É o que eu te peço essa noite, neste lugar, na vida de todos os meus irmãos, na vida de todos que estão nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo. Aleluia. Você pode sentar rapidamente. Glória a Jesus. A gente já está encerrando o culto, mas tem um momento muito especial aqui essa noite. Queria chamar aqui a Ju e o Sorriso. Vem cá. Pode deixar, melhor deixar fechado ainda. Estou com medo do horário. A Ju e o Sorriso são líderes aqui na igreja, líderes de jovens, líderes de adolescentes aqui na igreja há 1 ano, 2 e meio, e eles cuidaram muito dos nossos filhos, né? Eu costumo dizer que liderança, aonde não está aqui, né, em cima de púlpito, é uma liderança que trabalha muito, uma liderança que muitas vezes nós não temos ideias, né, de quantas noites, de quantos dias, de quantas terças, de quantas sextas, de quantos sábados, de quantas idas e vindas de carro, e leva, e busca, e faz, e um monte de coisas, que é isso mesmo, é a vida de um líder, é a vida de nós trabalhamos os bastidores. E a Ju e o Sorriso fizeram isso durante 2 anos e meio. E nós queremos aqui louvar a Deus e glorificar a Deus por eles. Você pode aplaudir ao Senhor por eles, meu irmão? Aplauda ao Senhor. Nós queremos aqui... Hoje é um dia especial para eles. Hoje é um dia especial. Eles estão transicionando a liderança de adolescentes. Então é um dia que nós queremos honrar a vida deles aqui como igreja. Amém, meu irmão? Então, queria que você te convidar, fique de pé, por favor. Te prometo que é a última vez que você fica de pé hoje, que a gente já vai encerrar o culto. Queria chamar os líderes aqui da igreja. Vem cá, sobe aqui comigo, por favor. Toda a liderança ministerial, sobe aqui, por gentileza. Vem cá, você que é líder, co-líder. Vem cá. Agarra aí, Sorriso e a Ju. Nós queremos orar por eles. Isso aí, gente. Bastante gente mesmo. Glória a Deus. Coitado do gato. Aí, gato. Só te espremeu aí. Glória a Deus, gente. Queria que você estendesse suas mãos, por gentileza.
Ore por eles, meu irmão. Tempo novo. Nós temos sido ministrados por tempo, né? Nesses dias é um tempo novo na vida da Ju e do Sorriso, do Mateus. Pai, nós aqui, Jesus, pedimos a Ti, Senhor, em especial, sobre a vida do Mateus e a vida da Ju. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos. Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por todas as noites, por todos os dias, por todos os conselhos, por todas as aulas, por todo, Senhor, o preparo, aquilo, Jesus, que foi pensado, foi sonhado, aquilo que Teus filhos planejaram. Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, porque os nossos filhos, Senhor, Pai, eles foram abençoados pela vida da Ju, do Sorriso, Senhor. Então nós aqui como igreja, nós pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, a Tua graça, pedimos, Senhor, Deus, em nome de Jesus, um tempo mesmo novo sobre a vida dos Teus filhos. Deus, como tem ministrado na minha vida, ajuda-nos a contar os nossos dias. Deus, porque é sábio aquele que sabe contar os dias. Senhor, eu te peço, abençoa o Mateus, abençoa a Ju nesse tempo. No tempo, Senhor, de noivado. No tempo, Senhor, onde teus filhos estão planejando grandes coisas, planejando o futuro deles. Deus, nós pedimos aqui como igreja a Tua bênção, pedimos a Tua graça, pedimos, Senhor, a Tua paz, que excede a todo entendimento. Pedimos a Tua cobertura, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, a Tua unção. Deus, em nome de Jesus, e nós aqui, Senhor, Pai, declaramos, Jesus, sobre a vida deles o Teu boa, perfeita e agradável vontade. Que aquele que chamou, Senhor, é aquele que é capaz de cumprir na totalidade os planos. Aonde nós estaremos daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 5 dias, daqui a 5 minutos, não sabemos. Mas nós pedimos a Ti, fica conosco, fica com eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Agora nós também queremos orar para a nova liderança de adolescentes aqui da igreja. Então, nós oramos esse tempo, não foi um tempo aqui que nós colocamos diante do Senhor essa situação, e nós oramos, e Deus foi muito bom conosco, porque Deus nos confirmou aqui de várias formas. Então eu apresento a igreja, a liderança de adolescentes na igreja, Natália, a Gabi, o Diego, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Davi e a Rebeca como co-líderes também de adolescentes aqui da igreja, glória a Deus. Nós queremos orar por eles também, amém? Glória a Jesus. Eu oro, Sandra. Queria falar para os pais que da mesma forma que vocês foram bondosos e acompanharam a Júlia e o Sorriso, que vocês possam agora fortalecer essa equipe aqui, né? Estão aqui em 5, 2, 4, 5, isso. 5 agora, né? E que os adolescentes, cadê os adolescentes? Estão aí? Vem cá. Vem aqui, pode vir aqui na frente. Vem aqui com a Júlia e o Sorriso, gente, rápido. E com eles lá também. Vai lá, Júlia e o Sorriso, no meio deles. Mais fácil. Divide, vem um pouco de adolescente para cá, com a Júlia e o Sorriso. Isso. A Júlia e o Sorriso pediram para sair, porque eles vão se preparar agora para o casamento. Reta final quase, é isso? Tá certo? Tô falando besteira? Não, tô falando certo, não foi, né? Porque você olhou para ele, eu falei, não, é isso mesmo. Então, reta final do casamento. Então, eles estão se preparando agora. E enquanto isso, está aqui uma equipe que vai assumir e nós vamos abençoá-los, em nome de Jesus. E eu queria que os pais estendessem as mãos aqui. Vocês abençoassem. Sabe, eu quero falar para os pais uma coisa. Se vocês tiverem qualquer problema com essa equipe, converse com eles. Não converse entre vocês. Aí só tem que falar, gente. Conversar entre vocês é fofoca. E fofoca o diabo entra. Então, ao invés de vocês falarem entre vocês, cheguem para eles. Olha, isso aqui não está batendo bem. Isso aqui não está legal. E se a gente fosse por outro caminho? Vocês têm aqui pessoas novas. A Rebeca acho que é a mais nova da turma. Então são jovens, são novos. Vocês são mais velhos. Então nós esperamos de vocês
o bom conselho. Nós esperamos de vocês a ajuda. Nós esperamos de vocês a estrutura para ajudá-los, para abençoá-los. Nós estamos aqui por trás, ajudando. Mas vocês são responsáveis por isso. Amém? Vamos orar. Senhor, nós abençoamos, Pai. Abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, esse tempo novo, Deus, da Júlia e do Sorriso. Pedimos que eles saiam com o coração abençoado, Pai. Senhor, que eles saiam daqui, Jesus, para o novo, para aquilo que o Senhor tem para eles, para o casamento, para os preparativos agora, Senhor, em nome de Jesus. Eles orarem entendendo que o tempo deles nesse ministério acabou, Senhor, mas o Senhor tem algo novo. Então que venha o novo sobre eles. Senhor, que eles tenham a tua direção, Pai, porque eles têm muito valor e eles têm muito para gastar no teu reino. Então usa a vida deles, usa a vida do Diego e da Gabi, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nada seja difícil, Deus, que nada seja impedimento para eles fazerem a tua obra. Abençoa o Noah, abençoa, Senhor, a Natália, Deus, essa garra que essa mulher tem, Jesus. Pai, muitas vezes eu olho para a Natália e eu falo, misericórdia, que força. Pai, em nome de Jesus, fortalece mais. Que ela tenha mais ânimo, que ela tenha mais vigor, que ela tenha, Senhor Deus, vindo do teu altar, sabedoria e graça para lidar, Jesus, com os adolescentes. Pai, eu quero pedir pelo Davi, pela Rebeca, Senhor. Pai, que eles tenham um olhar próximo dos adolescentes, um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de caminhar junto, um olhar, Senhor Deus, de rebanho. Pai, eu quero pedir que o Senhor já coloque no coração deles, Pai, o pastoreio, o cuidar, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos esses novos que estão assumindo, Senhor. Pedimos que seja um caminhar próspero, que os adolescentes amem, Senhor, caminhem juntos, que os pais sejam os que vão dar a mão, que não vão falar mal, Senhor, mas que vão, ó Deus, sustentar em oração, Pai. Tira do nosso meio toda palavra que não vem de ti. Tira do nosso meio todo julgamento, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos abençoar, que nós possamos caminhar juntos, que nós possamos ser gratos, ó Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas que se preocupam com essa geração. Prepara os adolescentes, Pai. Prepara os jovens, Senhor, porque eles são os próximos a assumirem o Pai. Eles são os próximos. Senhor, hoje eu falava isso para uma das mães, a sua filha é a próxima a assumir. Então, Pai, eu quero pedir, Deus, que o Senhor dê graça para os pais. Que o Senhor abençoe os adolescentes. Abençoe cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e nós os abençoamos como igreja, como teu corpo aqui, Senhor. Declaramos a tua prosperidade. Declaramos, Senhor Jesus, que é como flecha, que vai longe, que esse ministério vai longe, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Amém. Não precisa nem descer. Vamos encerrar o culto já. Glória a Deus. Cadê o Tiago? Tiago Elano, por favor. Vem cá, Tiago, para a gente encerrar o culto. O Tiago tá aí, não tá? Aê, vem cá, garoto. O Tiago era pequenininho. Sobe aqui, Tiago, por favor. Meu, tá grande, hein? Nossa, fazendo aniversário hoje? Glória a Deus. Depois vocês dão um abraço no Tiago. Amém? Deus é bom. Glória a Deus. Tiago, que você nunca saia dessa rota. Amém? Você nunca saia desse caminho. Que Deus te ajude a sempre temê-lo, confiar, perseverar. Amém, querido?